de tal manera que no tener que sacar a nadie de la sala. Ok, Richard, ¿tú me escuchas perfectamente? Mi computadora está un poco lenta. ¿Me ouve, Fabián? Sí, yo Sí. te escucho, Richard, perfectamente, sin ningún Ah, problema. muy bueno, muy bueno. Quería agradecer la oportunidad para hablar con ustedes todos. Me encanta mucho que tengan me escolhido para fazer uma charla com vos, compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco de experiências e hacemos cervezas. É isto. Perfecto. Muchas gracias a ti, Richard, por darte el tiempo de poder compartir con todos nosotros y también con las más de 150 personas que en este momento ya están conectadas. Esperamos que se siga sumando gente. Increíble. Y buenísimo. Quiero partir, sé que tú tienes una presentación que mostrarnos, yo no la conozco, por tanto me gustaría Sim. que quizás partiéramos esta conversación, que tú nos cuentes para iniciar cómo fue la creación de este estilo, digamos, dónde se origina, cuáles son las primeras cervecerías que empiezan a elaborar este estilo de cerveza, y cómo fue el desarrollo del estilo. ¿Por qué crees tú, por ejemplo, que este estilo de cerveza ácido, con uso de frutas y actualmente con muchas más hierbas y especias, terminó siendo el primero de los estilos brasileños? Si nos puedes contar un Sim, poco de esto. é verdade. Eu sou Richard de Cerveceria Long. Sou de uma fábrica em Santa Catarina, muito pequena ainda, pero temos 5 anos acerca. Em 2016, em uma reunião de ACASC. ACASC é uma associação de cervecerias artesanais, acá em Santa Catarina. Naquele momento, várias cervecerias estavam fazendo cervejas ácidas, porque um ano antes, acerca de um ano antes, 2016, portanto, recebemos uma charla de Edson Tonsmeire, na época trabalhando em Modern Times, de Estados Unidos. Ele que escreveu um livro muito importante, American Sour Beers, uma charla para cerveceros caseiros. Como a maioria das cervecerias em Brasil são de cerveceros caseiros, eu sou cerveceiro caseiro desde 10 anos acerca. Em 2017, hacemos uma primeira sour, uma cerveja que chamamos de Berliner Weiss com uva Goethe. Uva Goethe é uma grape, uma green grape, na uva verde. Isso. E naquele momento, entendemos que estávamos fazendo uma Berliner com fruta. Nesta reunião, na ACASC, então, de cervecerias profissionais, portanto, compartimos a experiência de lançar uma cerveja ácida com um nome de Berliner. Pensamos que não estava correto. A Berliner é um estilo de Alemanha, muito distinto, muito hermoso, pero como toda cerveja buena de Alemanha não aceita especiarias ou frutas ou coisas assim, de modo que é muito comum agregar xaropes ou frutas em serviço, e não na cerveja pronta. Entendemos que estávamos fazendo uma coisa diferente.
uma Berliner com fruta, compreendemos o que sea, pero os consumidores não compreendiam. O estilo Berliner Weisse, a palavra Weisse também não agregava muito facilidade. Os consumidores entendiam que iam beber uma cerveja de trigo, de malta de trigo, e La Catarina tiene trigo, pero no es una cerveza de trigo, es una cerveza ácida primero. Entonces, estos cerveceros que estábamos en esta reunión, Liffey, Brewpub, cervecería Blumenau, cervecería Das Bier, cervecería Itajaí, cervecería Lom, entendemos que estávamos fazendo uma coisa diferente e poderíamos chamar esta cerveja de um nome um pouco mais ajustado para que nós, cerveceiros, informássemos nossos consumidores acerca de um estilo que poderia estar surgindo, talvez, não como estilo, pero uma cerveja distinta. Uma Catarina seria uma Berliner com fruta. Entendíamos assim, pero nossas cervejas eram um pouco mais extremas que Berliner, um pouco mais forte, as características de corpo, características de álcool e as frutas, claro. Richard, te puedo hacer una pregunta inmediatamente respecto a ese tema. Sí. Las Catarinas Sour en general tienen un nivel de alcohol, como tú acabas de indicar, mayor que lo que sería simplemente una Berliner Weiss con fruta. Ahora, la decisión de hacer esta cerveza con una densidad inicial mayor y por tanto con más alcohol, ¿se tomó en esa reunión o fue algo natural? Que los cerveceros simplemente la estaban fabricando ya con más alcohol. Estávamos haciendo a cerveja com 4 a 5,5 de álcool e lo foi. Não pensamos. A ideia foi justamente isto. No momento para decidir qual a característica de nome da cerveja, a palavra sour era uma palavra muito distinta que poderia fazer sentido. E como faltou a criatividade, nos faltou criatividade. Estávamos cerveceiros catarinenses discutindo um tema muito curto, era só para nós outros mesmo, não era para agregar um estilo. Pensávamos assim, não estamos criando um estilo. E pensamos Catarina, Brazilian Sour, Catarina. Catarina é um nome curto, fonético, em português, muito fácil. Estado de Santa Catarina é um estado que é reconhecido por boas cervejas, creio. Catarina Sour ficou um pouco mais simpático, pensamos, naquele momento. E é importante que se diga, vou repetir uma frase muitas vezes, bastante vezes. Lo estilo não se cria, lo estilo se manifesta. Então, fizemos cervejas ácidas com frutas, a fruta em primeiro plano, com acidez láctica limpa em segundo plano, e o estilo se manifestou. Não criamos um estilo, o estilo se manifesta. E dessa forma, nós cerveceiros entendemos que estávamos fazendo algo diferente neste momento, porque apresentávamos um produto distinto, um pouco mais de álcool, com frutas. Brasil é um país muito tropical, não temos maltas especiais em Brasil, não temos lúpulos em escala industrial, claro. Temos muitas leveduras, pero são poucos laboratórios ainda, com poucas cepas, um pouco de cachaça, um pouco de Brettanomyces, coisas assim. E de todo modo temos água, claro, temos muita água, usamos 8 litros para cada litro de produto, e
Por suerte, temos muita água, claro, e temos muitas frutas, muitas especiarias, e acreditamos ser, de algum modo, um pouco criativos. Então, a acidez de la cerveza na malta, um corpo médio, com uma acidez láctica límpia, com frutas que temos tantas. O estilo Catarina foi fácil de propagar. Em pouco tempo, a Catarina Sour, com este nome em la etiqueta, foi sendo aceitada em todo o território nacional. E não demorou muito para que outros cerveceiros, que não são também brasileiros, aceitem a ideia de fazer Catarinas, como hoje há Catarinas em Chile, em Argentina, em Canadá, na Itália, na Espanha, Estados Unidos, claro, em Brasil, muitas, claro. Hacemos muitas Catarinas, de modo que em Festival Brasileiro de Cerveza é o segundo estilo com mais amostras. Primeiro, American IPA, e segundo, claro, muitas cervejas. Aí que alguém me perguntado no chat, Christopher me perguntou que 8 litros de água para cada litro de cerveza. Sí, Una conta que tenemos en LOM, por ejemplo. En general, Richard, hemos estado recabando algunas preguntas por Instagram. Entonces vamos a partir respondiendo esas preguntas que yo te voy a ir haciendo. Y en paralelo a eso, Andrés y parte de nuestro equipo va a estar recabando las preguntas que se hagan en el chat, las cuales van a ser hechas a ti en la última media hora de la entrevista, ¿vale? Así que sí, todas las personas que tengan preguntas ahora, los invitamos a que las escriban en el chat y que tengan un poco de paciencia, porque serán respondidas en la última media hora de esta entrevista. Richard, volviendo al tema que estábamos conversando, ¿existe alguna cervecería o cuál fue la primera cervecería que lanzó una Catarina Sour con ese nombre de manera comercial? ¿Cuál fue la primera cervecería que lo etiquetó? La información es un poco borrada porque no lo sé si estoy usando los términos correctos. Creo, lanzamos nuestra cerveza en octubre de 2016 2017, octubre de 2017, con la etiqueta llamada Berliner Weiss con uva Getty. Cerca de 2 meses em seguida, já teníamos as etiquetas com a nomenclatura adequada, Catarina Sour com uva Getty. De todo modo, algumas outras cervecerias lançaram produtos em chopp. Em Brasil, temos 2 características muito distintas. Nosso Ministério de Agricultura nos exige. Mi portugués está bueno. Perfecto, Richard. Nuestro Ministerio de Agricultura nos exige que hacemos shopping en barriles, no pasteurizado, claro, y las botellas o latas, o como quiera, llamamos de cerveza. Entonces, no lo puedo afirmar porque en aquel momento teníamos algún shop con Catarina Sour y algunas botellas de Long con Catarina Sour. Fue más o menos juntos los momentos. Lo que me recuerdo muy bien es que la primera premiación de una Catarina Sour fue de Long, la Catarina Sour Jabuticaba. Fue la primera cerveza premiada con la nomenclatura Catarina. Buenísimo. Felicitaciones, obviamente, por esa nomenclatura. Ahora, una pregunta. ¿Cuánto tiempo demoró en que cervecerías fuera del estado de Santa Catarina empezasen a elaborar Catarina Sour?
Creo que quase automaticamente, Fabian, porque há um movimento cervejeiro muito grande em Brasil, muitas colaborativas também. Há também uma característica muito grande que, de certa forma, nos ajudou a propagar o estilo. No lo sé la terminología en español, pero hay un bairrismo entre Santa Catarina y otros estados. Bairrismo es como, bairrismo, ¿comprenden bairrismo? Santa Catarina é um estado, Rio Grande do Sul é um estado mais ao sul, portanto, e Paraná também é um estado acerca de Santa Catarina. Somos vizinhos que chamamos de bairrismo. Bairrismo é quando protegemos nosso produto e o que vem de fora não simpatizamos muito. Não lo sei espanhol, se a minha expressão é compreendida. Rivalidad sería. Rivalidad, pero no es bien una rivalidad como una briga, una pelea. No necesariamente, mas un nombre un poco más simpático que hablamos de bairrismo, de la palabra bairro, de neighborhood en English. Claro. Santa Catarina estava sendo Catarina Sours, e Rio Grande do Sul e Paraná estavam com uma rivalidade, ou um bairrismo, acerca da nomenclatura. Compreendíamos a cerveja, acidez lática límpia, com frutas em primeiro plano, ok, compreendemos, estamos fazendo algo diferente, pero ¿por que Catarina? Nos questionavam a expressão Catarina, e não a direção de la cerveza. Esta pelea ajudou, de alguma forma, a discussão acerca de estilo e, desta forma, portanto, ajudou a propagação da terminologia Catarina Sour, de modo que ainda hoje há pessoas que compreendem muito bem e algumas outras que não compreendem muito bem, não no estilo, apenas a nomenclatura da cerveja. Perfecto. Richard, ¿y cuál era el nombre alternativo que la gente de Paraná planteaba para esta cerveza? Berliner Weiss con fruta. Ya, no querían ponerle Catarina Sour. Ainda hoje há várias Berliner com fruta que, em competências, levam para competir na categoria Catarina Sour, claro. Claro, entiendo perfectamente. Bueno, Richard, entremos ahora un poco más de lleno a el tema productivo. Wow. Tú has repetido, creo que cerca de 3 o 4 veces, que Catarina Sour es una cerveza con acidez limpia, con agregado de frutas en primer plano. Entonces, quiero preguntarte respecto a el proceso de acidificación. ¿Es exclusivamente el proceso es Kettle Sour exclusivamente o tienen algún otro proceso para acidificar la cerveza? Existem dois principais métodos para acidificação do mosto. La Sour Mash é uma primeira opção, pero a mosturação fica um pouco gelatinizada. O esparge de los granos não é uma etapa muito bem resolvida. O mais comum é fazer a metodologia Kettle Sour, né? Então, hacemos o mosto como uma produção, maceração estándar. Los maceramos, as maltas, e depois posso até sugerir, fazer uma sugerência de uma receita qualquer. Então, sí, claro. Primeiro, maceramos as maltas como uma maceração normal e fazemos o esparge de los granos para ter
lo mosto como una abrazaje estándar. Neste momento, en la fervura, comenzamos a cambiar las direcciones. Hervemos lo mosto por solo 5 minutos, sin lupulaje. Los lúpulos tienen poder bacteriostáticos, de esta forma serían depreciativos para los lactobacilos. Entonces, fizemos 5 minutos de hervor solo, y después bajamos la temperatura do mosto, muy simples, hasta 50 grados Celsius, más o menos. En este momento, entonces, como bajamos la temperatura? Passamos o mosto no trocador e lo devolvemos pela mesma panela, ou hoja, panela em espanhol, perdão. Olla puede ser. Hoja, perdão, Fabián, não vou conseguir repetir a expressão. Espero que nossos amigos tenham te ouvido. Então, devolvemos o mosto para a panela. Por favor, aprenda em português. La panela, devolvemos o mosto para o equipo, hasta 50 graus Celsius, claro. Neste momento, então, temos uma temperatura adequada para os lácteos. Agora, os lácteos, temos diferentes opções para agregar em la mosturação. Em LOM, hacemos desde o início las leveduras lactobacilos de Malta. Colocamos em bags, diabs, tecidos, com uma informação muito agregada importante. 10% de la malta em volume. Se hacemos uma mosturação com 200 quilos de malta, agregamos 20 kilos de malta para agregar los lactobacilos en este mosto. ¿Ficou claro? Sí, Richard, te aprovecho de preguntar ahí. ¿La malta que agregas, alguna malta en particular? ¿Agregas malta Pilsen, malta Pale, malta acidulada? ¿O es indiferente qué malta tú agregues en ese momento? É importante que hacemos alguns cuidados, claro, cuidados muito básicos. Há de ser uma malta muito jovem, jovem. Sí, está bien. Uma malta que não tinha uma umidade muito grande para ter outras culturas bacterianas que não se os lácteos que desejamos. Há pelo menos 3 lácteos que vêm em la malta brasileira, por exemplo, de la malta de Agrária, que é um fornecedor muito importante, a nossa malta base, na malta Pilsen. Não é necessário que a malta seja acidificada ou coisas assim. Hacemos solo com malta Pilsen standard, a malta que temos em Brasil. E temos um padrão muito grande com a utilização deste tipo de malta cá em Brasil. Outras cervecerias todas também fazem com as mesmas maltas e têm resultados muito semelhantes, muito buenos. Por vezes, já pensamos, culturas lácteas de laboratórios, creio que Fermentis tem Sour Peach, Lallemand, creio que também tenham culturas isoladas, etc. Cambiamos por algumas vezes para tentar mudar a direção de nossa cerveja e tivemos resultados não muito satisfeitos, não muito buenos como teníamos com malta Pilsen. Isto não é importante, mas é relevante que eu hable para vocês.
Sobretudo, é mais econômico a malta do que a bactéria isolada, pero não é a característica que escolhemos nas maltas. Escolhemos as maltas porque o resultado que temos com a cerveja é muito buena. Genial, genial, Richard. Te hago la pregunta, ¿esa malta tú la agregas molida directamente a la maceración? No, no molida. Entonces, si son 20 kilos, pero una proporción de 200 kilos de malta para 20 kilos de malta para acidificación solo, dividimos en bags diferentes con un nylon español de pesca, por ejemplo. Ok. Y ponemos 4 o 5 bags separados para que sacamos con más facilidad, cosas así. Entonces, la malta no necesariamente hay que ser molida. También molimos algunas veces para entender la dirección. Es igual, no es necesario que sea molida. Claro, genial. Richard, y es muy habitual que cuando uno hace kettle sour, acidifique el mosto antes de agregar las maltas, Sí. de poner un pH de 4.5, por ejemplo, que es lo típico. ¿Ustedes lo hacen o no modifican el pH, solamente agregan los granos? Ajustamos hasta 4.8 a cerca, sí. La mosturación acontece con 5.2, 5.3, la mosturación estándar, en primer plano. Después bajamos 0.4, 0.5, para que la mosturación fique con pH a cerca de 4.8, 4.7 às vezes. E nossas Catarinas, em la direção de pH, nossas Catarinas algumas vezes são criticadas, algumas vezes são elogiadas. Nossas Catarinas têm, em média, 3.1 de pH. Algumas vezes 3.0, algumas vezes 3.3, depende da fruta agregada para a finalização da cerveja. Y de frutas creo que vamos a hablar un poco más adelante. Buenísimo. Entonces, Richard, para recapitular, ustedes hierven 5 minutos el mosto sin lúpulo, después de eso lo enfrían pasando por el enfriador de placas, devolviéndolo a la olla, lo dejan en 50 grados Celsius, ahí agregan el 10% del peso de los granos que hubiesen usado en un comienzo. Usan malta Pilsen sin moler, lo agregan en sacos, en los bags, lo agregan digamos, el mosto, ajustan el pH a 4.7, 4.8. ¿Ese ajuste lo hacen con ácido láctico o usan algún otro ácido? O ácido fosfórico. Ya, lo ajustan con ácido fosfórico a 4.8 y después, ¿cuánto tiempo esperan o lo hacen monitoreando el pH? ¿Cómo decides que la acidificación ya está completa? En Long, como tenemos una producción de cerveza muy grande, estamos produciendo bastante, hacemos la acidificación na sexta-feira, perdón, agora mi español no es bueno. Viernes. Hacemos la mosturación en viernes, deixamos acidificar hasta sábado, domingo, e finalizamos segunda-feira. É claro que há cerca de 25 horas a 30 horas, o pH já está agregado a uma equalização muito boa. Há cerveceros que interrompem a acidificação antes, para que sua cerveja tenha 3.5 ou 3.6. Neste momento é necessário que lo monitore, claro. Mas em Long, queremos sempre nosso pH que escolhemos para nossas cervejas 3.1. Deixamos hasta segunda-feira. Segunda-feira em espanhol é outro nome. Lunes. Lunes, sí. Viernes hasta lunes. Perfecto. Y
Habitualmente, Richard, cuando uno hace un kettle sour, hace un barrido de CO2 para evitar que se contamine. ¿Ustedes también lo hacen? La bibliografía de Edson Tonsmeire, él cita que no hay diferencias en agregar CO2 en la cama o otras veces sí o no. Pero en LOM, para no tenemos sustos, fechamos las hojas, ¿acerté? Hojas. ¿Ya? La chaminé de las hojas de hervor, fechamos las chaminés y entramos con un poco de CO2 en las válvulas para que hace una cama de CO2 y no haya oxidación. Pero hay relatos de ácido, de sensaciones de off-flavors, de un poco de azufre, en español la otra palabra. Azufre. Azufre, sí. Un poco de sulfuroso, que un off-flavor muy indesejado en cervezas ácidas y algunas veces común en la fermentación estándar en segundo momento. Es un poco común unas cervezas con azufre da fermentación estándar. Perfecto, perfecto, Richard. Entonces, ¿ustedes se preocupan de mantener la temperatura durante estos 2 días o dejan que simplemente baje la temperatura de forma natural? Hay que decir que Santa Catarina, donde estamos, una ciudad llamada Lauro Miller, es un poco caliente también. Tenemos acá cerca de temperaturas de 40 graus, ou em verano, ou em inverno cerca de 20 graus, algumas vezes hace 10, 15 graus, claro, são muito raras temperaturas. Desta forma, começamos a acidificação com 50 graus, e terminamos com 38 graus. 2 días, perdemos 12 grados de temperatura cerca, y los lactobacilos están trabajando muy distintos en este range de temperatura. Claro, ¿y tú qué recomendarías? De esta forma, perdón, Fabián, de esta forma, para nós de LOM, no es necesario que corrigimos la temperatura, pero hay relatos de otras cervecerías, claro, se hace un poco frío, la temperatura baja de 35 graus, que suban hasta 38 graus, 40 graus. São temperaturas muy discutidas, há uma discussão muito grande qual o range da temperatura ideal. Creio que seja entre 38 graus e 45 graus, acerca. Desta forma, em LOM, empezamos com 50 graus e terminamos muitas vezes com 38. Perfecto. ¿Y tú qué recomendarías en el caso de estar en un clima frío? Te pongo un ejemplo. En el caso de Santiago, en invierno tenemos cerca de 0 grados Celsius. Por tanto, sí, si nosotros partiéramos en 50, seguramente en poco tiempo la temperatura bajaría. ¿Tú recomendarías mantener la temperatura cerca de 40 grados Celsius? Gostaria que a primeira vez de todos é muito distinta. Há que navegar manualmente. Não há uma regra de perca de temperatura. Todo equipamento é distinto. Há umas rojas que são isoladas, outras não. Algumas usam vapor, outros usam chama direta e coisas. Alguns usam energia com resistências ou coisas assim, claro. Então, cada equipo é um pouco distinto, diferente. Creio que a primeira vez de todo mundo há que ser um pouco mais vigilante para que conheças os processos e as percas de las temperaturas. Deste modo, recomendo que hasta 2 horas o cerveceiro meça o pH, que faça suas anotações
e igualmente la temperatura. Se necessário, não lo deixas ultrapassar 30, la barreira de 38 graus e o teto de 50 graus. E, claro, se pongas calor, seja de vapor ou resistência ou coisas assim, chama direta, que mexa o mosto para que o aquecimento seja homogéneo, claro. Claro, lo ideal sería tener un fuego bajo, de tal manera que evitar Sí, subir los 50 grados y no sí, destruir los lactobacillus que puedas tener sí. ahí. Exato. Diferente da mosturação, não é necessário 1 grau por minuto. Pode ser um pouco mais espaço de aquecimento. Claro. Richard, te aprovecho de preguntar, ¿tú conoces experiencias de otras cervecerías que estén usando ya cultivos puros, como tú dijiste, lactobacillus, digamos, aislados? Sim, há diversas cervecerias que usam lactobacilos isolados. Temos acá em Brasil também 3 grandes laboratórios, Dr. East, Levitec e de Marcelo, não me recordo o nome, temos 3 laboratórios distintos de grandes pessoas, laboratórios que têm produtos muito prontos, muito buenos, pero a experiência de LOM mostrou que temos uma condição de acidificação controlada usando malta, pero sempre usamos a mesma malta, a qualidade da malta, observamos com muita atenção, claro, mas há cervecerias que também fazem com leveduras isoladas e têm bons resultados para seus produtos, e eles mesmos também, por vezes, cambiam a tecnologia. É também possível que fazem através de iogurte, aqui em Brasil chamamos de Yakult, não sei se tem em Chile ou países assim. Então, também são leveduras distintas, pero tenho com Yakult, que é um iogurte, um lactobacilos vivos, como hablamos, o marketing da companhia habla isto. Não raras vezes, as condições bacterianas do iogurte estão sempre na mesma condição. Pero há muitos cerveceros que levam sustos usando leveduras de iogurte ou deste probiótico que é chamado aqui em Brasil de Yakult ou nomes semelhantes. Mas é possível, é uma possibilidade, e alguns cerveceros usam técnicas diferentes, com diferentes culturas lácticas, y tienen buenos resultados también, claro. Buenísimo, genial, Richard. Bueno, si continuamos el proceso, una vez que ya llega el día lunes, digamos, en el caso de LON, ¿ustedes qué hacen? ¿Vuelven a hervir este mosto? Sí, a partir del lunes, la maceración vuelve a una maceración estándar. Hervemos, colocamos los lúpulos de amargor. En caso de Catarina, si no me falla la memoria, lo estilo recomienda entre 2 IBUs hasta 8 IBUs, de modo que LOM escolheu 5 IBUs de amargor para cerveja, fica com equilíbrio muito distinto com este índice de IBU. E entonces resfría lo mosto, no ponemos lúpulos de aroma, por una cuestión que queremos que las frutas sean los protagonistas en la cerveza, entonces no agregamos lúpulos de aromas. Algunas veces hacemos catarinas distintas. Hay una Catarina de LOM que se llama Catarina Goji Berry y Hibiscus.
Entonces, lo hibisco, que es una especia, ponemos en lo hervor. Buenísimo. Si la catarina tiene solo fruta, la fruta es agregada en la final de fermentación. Es Buenísimo. muy difícil colocar que uso de frutas en la cerveza hay una característica que debe ser siempre monitorada, la pectina. Las frutas tienen un compuesto que es el denominado pectina, la pectinase, que es un volátil muy fácil en la fruta. Unas frutas tienen más pectina que otras. Las manzanas tienen bastante, las naranjas semejantes, los cítricos, las frutas cítricas de modo en general, la goiaba, por ejemplo, cosas así. La pectina es muy distinta como un gusto de compota. Como fazemos compota em Brasil, reserva, ou não me recordo o nome em espanhol, perdão. Então, a pectina é proibitiva em la cerveja, não é desejada porque fica com gosto de compota, com goiabada, com guava, guava em doce de guava. Guayaba sería en español. Perdão? Guayaba sería en Guayaba. español. Muy similar. Há um doce em Brasil chamado marmelada, por exemplo, não lo sei espanhol, perdão, se no mesmo nome ou não. Então, as frutas agregamos no final de fermentação, de modo que se alguma espécie, podemos colocar no hervor, ou muitas vezes também no final de fermentação, como um extrato que hacemos e posso depois compartilhar, depois que eu digo na sequência da charla, claro. É importante que dizemos uma coisa muito importante, que cervecerias podem fazer o mesmo, que em Long temos sete catarinas com frutas distintas, e podemos fazer a mesma base da cerveja e depois repartir a cerveja pronta e agregar as frutas. Então, é possível que de 20 hectos, hace 2 hectos de cada fruta e agrega de uma maneira diferente, de uma proporção diferente e coisas assim. É claro, há que ter muito cuidado para os registros de produto, para que a cerveja tenham álcool de diferentes graduações, claro, né? Long, por exemplo, é a cerveceria que mais hace, que mais faz catarinas e que mais vende. Portanto, a cerveceria Long, creio que de muito longe, de lo segundo colocado, a cerveceria Long hace muitas catarinas, e temos catarinas distintas, com frutas distintas, algumas sazonales, e coisas assim. Richard, antes que entremos de lleno a como tú mismo partiste hablando del uso de frutas, me gustaría preguntarte acerca de la parte anterior del proceso, donde estábamos avanzando, por así decirlo. Sí. Cuando ustedes vuelven a hacer el hervor, cuando vuelven a hervir el mosto, ¿lo hierven 60 minutos o lo hierven un tiempo breve, como se haría en una Berliner Weiss? No, 60 minutos é um tempo cabalístico e não queremos cambiar, listo. São 60 minutos de fato e colocamos lá os lúpulos solo para amargor, 5 IBUs, 60 minutos, para que tenhamos garantia de todo o poder bacteriostático do mosto aí cerrado. Perfecto, perfecto. Hablemos ahora entonces un poco de los ingredientes de la Catarina Sour. En general, la carga de granos que se utiliza es similar a una Berliner Weiss. Quiere decir esto, que usamos 50% de malta Pilsen y 50% de trigo malteado en general, o ustedes modifican esos porcentajes? Cambiamos, não cambiamos. Não posso dizer para meus colegas, pero
lo griste de las maltas en la dirección de 75% malta, malta Pilsen, malta base Pilsen, acerca de 22%, 25% às vezes, de trigo e 5% de avena. Avena. 5% de avena, 75% acerca de malta Pilsen, entonces sobró 20%, 20 y tantos por ciento de trigo. Es importante que se diga que la Catarina es una cerveza con trigo, no es una cerveza de trigo. Perfecto. ¿Usan trigo malteado o trigo sin maltear? Trigo malteado, sí. Perfecto, trigo malteado. Pero algunas veces, algunas veces minto una sola vez, pautamos con lo ingrediente y usamos también trigo no malteado. Sensorialmente no sentimos las diferencias, claro, pero de general, trigo malteado. Genial. Ahora bien, respecto al agua, ¿tú qué agua recomiendas? ¿Un agua blanda, un agua con una carga mineral media o un agua más bien con un alto contenido mineral? En Long tenemos cambiado la agua cervecera, es muy mole en Long, de modo que las cervezas lager son muy buenas y necesitamos modificarla muy poco, pero las Catarinas son cervezas ale, con un cuerpo muy bajo, claro, y la dirección de agua, mudamos con unas cervezas de lupuladas, por ejemplo, colocamos ácido fosfórico para bajar el pH y usamos dos tipos distintos de cloretos, cloreto de calcio y cloreto de fósforo. Cloruro de calcio y cloruro de fósforo, digamos. Sí. Y ustedes más o menos, aproximadamente, Richard, ¿en qué carga mineral estamos hablando? Por ejemplo, entre 20 y 30 ppm de sulfato de calcio y cloreto de calcio. ya, sulfato de calcio y cloruro de calcio. Cloreto, sí. Claro, ¿y cómo? 25 y 35 ppm. Ok, y en calcio, ¿cuánto calcio llegan aproximadamente? ¿Llegan a 50 ppm de calcio o un poco menos? Lo mismo, entre 25, 35, hasta así. Hay que tener el laudo de su agua para entender si hay mucho ferro, mucho zinco y una agua muy calcificada. Ayer de colocar la proporción para que comprendas. La agua no se corrige, la agua se ajusta. Es un verbo que me incomoda un poco. La agua no se corrige en la agua. Nosotros cerveceros ajustamos la agua. No hay agua errada. No hay agua errada en español. Sí, errada. Se entiende perfectamente, Richard. Esto. Richard, continuando entonces con esta receta que estamos intentando armar. Respecto a la levadura, justo también hubo una pregunta que vimos acá en el chat. Hay muchos cerveceros que nosotros hemos visto que utilizan levadura a sazón para fermentar una Catarina Sour. En cambio, hay otros cerveceros que utilizan levaduras más neutrales. Sí. ¿Tú qué diferencia ves entre ambas y qué levadura recomiendas utilizar? La interferencia de las levaduras en las cervezas de tipo Catarina son menos importantes, porque son cervezas frutadas con algunas veces con especias, tener compostos que son muy distintos en la cerveza es algo desejado. En Long usamos la levedura de Fermentis US05, pero la levedura muy neutra, a levedura muy distinta, muy buena. La fermentación acontece de una salud muy grande. Entonces, usamos leveduras neutras, pero hay cerveceros que usan leveduras de saison,
ou leveduras de própria fermentiz, um pouco esterificadas, como S33, ou WB06, de levedura de cervejas de trigo, ou coisas assim. E não há uma direção de certo ou errado, porque a ideia é que a cerveja tenha compostos distintos de frutas e outras coisas, especias, y la interferencia de levedura es menos importante. Imagino, Richard, entonces que tú recomiendas hacer la fermentación a una temperatura baja para que sea lo más neutral posible. Sí, la levedura en long, Catarina Sour, una cerveza ale, no es lager, una cerveza ale. Iniciamos en long la temperatura de Catarina con 18 graus Celsius. Terminamos a fermentação com 22 graus Celsius, como se fosse um descanso de acetil, pero que não, muitas vezes uma levedura, o S05, com uma saúde e uma vitalidade, nem cria compostos de diacetil, é muito difícil entender diacetil na cerveja ale, principalmente na cerveja frutada ou coisas assim. Então, a levedura é o que menos me preocupa na fabricação de uma Catarina. Pode ser uma Catarina com qualquer levedura que quieras. Perfecto, perfecto. Y en general, ¿qué pitching rate están usando ustedes y qué tasa de oxigenación para esta cerveza? Sí, la oxigenación fazemos na saída de trocador. Tenemos, no me recuerdo agora os números de equação, pero vou ficar devendo essa informação de oxigenação. Temos um número de minutos por batch. Não me recordo a configuração do equipo. E as leveduras, creio que 10 bilhões de levedura é um número muito distinto para fazer uma fermentação de uma cerveja que temos aí a cerca de 9 graus platos de densidade original. Para claro. Que nossas Catarinas, por exemplo, hoje, têm 4 ABV de álcool. Claro. E começamos com 9 platos de gravidade original. Claro, entonces están usando un pitching rate aproximado de 1 millón de células por cada ml, por cada grado plato, ¿cierto? Sí. Perfecto, genial. Richard, tenemos más o menos lista la receta, porque me imagino que el lúpulo puede ser cualquiera. No creo que haya algún lúpulo recomendado, al ser solo 5 años. Lúpulo hacemos con lúpulos de origen alemán, Mittelfrucht o Tradition, que são lúpulos que usamos também em nossas lagers, pero é importante que mira um range de 2 a 8 IBUs na cerveja. Qualquer origem de lúpulos são bem-vindos, porque não é uma característica que aparece na cerveja. Usem lúpulo que tenha à disposição, un lúpulo más barato, como no, o cosas así. Perfecto, genial, Richard. Vamos de lleno entonces a lo que hace tan diferente a estas cervezas, que es el uso de frutas y de especias. Ahí te hago una pregunta, antes de que nos puedas comentar con el uso mismo de la fruta. En Chile, al menos, en algún momento hubo una discusión acerca de si las Catarina Sour tenían o no tenían hierbas y especias. Sí. La pregunta, ¿desde un comienzo ustedes utilizaron hierbas y especias además de frutas, o eso se fue dando con el tiempo? Isso foi dando com o tempo, porque em primeiro momento era um estilo muito novo, e temos mais de 900 frutas catalogadas em Brasil, cerca de 314 frutas de origem brasileiras. Então, no primeiro momento, nossa cervejaria hace com uva guete, com jabuticaba, com laranja, e cada fruta uma cerveja.
com o passar do tempo, começamos a repetir a cerveja. Com laranja. Laranja, alguém já hace uma Catarina laranja em outro lugar. Então, começou a cambiar frutas com frutas e frutas com especias, para que minha cerveja seja diferente de uma cerveja de uma fábrica ou de um cerveceiro distinto. E a combinação começou a fazer muito sentido, porque a Catarina é muito generosa em aromas, em sabores, e a mixigenação de especias com frutas é muito linda. Nos propicia cerveceros que abrimos a cabeça e sejamos criativos, e hacemos coisas que não existem, claro. Claro, te hago una pregunta, quizás sea difícil, o no sé si lo respetas bien, pero tú comentaste que las cervezas, las primeras que se lanzaron al mercado, que tenían frutas, eran cerca del año 2017-2018, ¿cierto? Sí. ¿Tú sabes cuándo fue o cuál fue la primera Catarina Sour en la cual ya no solo se usó frutas, sino que se usaron especias además? Não compreendi sua pergunta, Fabian. Perdão. A primeira Catarina que usó frutas, pero además puso especias o hierbas. ¿Sabes cuál fue una de las primeras? Creo que perdemos a direção, não saberia responder. Foi um processo também muito natural. A própria cerveceria Long, lançamos 5 cervejas com solo fruta. Hoje temos, por exemplo, uma café com frambuesa, muito linda, muito premiada também. Uma com manzanas e hortelã, com menta ou hortelã. Temos uma goji berry com hibisco. E é importante que frutas não somente brasileiras, como se pensava cerca de um tempo atrás. Frutas solo catarinas? Não. Frutas só brasileiras? Não. Goji berry é uma fruta do Tibete, é uma fruta parecida com uma pimenta, na aparência, claro. Pero seu sabor lembra uma uva passa, porque recebemos desidratadas em Brasil, por exemplo, e fica uma cerveja muito distinta. Hibisco com goji berry, ou manzana com menta, ou café com frambuesas, e coisas mais que estamos para lançar hasta algum tempo também. Perfecto. Ahí tú tienes algún consejo de combinación. ¿Cómo piensas, digamos, la combinación para decidir usarlo en alguna cerveza? Eu, como cerveceiro, sempre gosto de usar frutas e especias locais. Temos uma Catarina também, que é Catarina com butiá. Butiá é um pequeno coco de uma palmeira mediana que é muito encontrada em litoral de Santa Catarina, tem praias muito hermosas. O butiá é muito usado para envelhecer cachaça, coisas assim, sorvetes e outras coisas, e ficou ácido, muito pouco açúcar e muito ácido. É muito difícil sacar a polpa de los frutos, claro, pero é um resultado muito bueno em la cerveja. A minha recomendação é que as cervecerias hacen as frutas que tinham disponível. Na Catarina Sour com ameixas rojas. A região de ameixas que hacen com a cerveja com sua característica. E a criatividade é muito grande, claro. Temos condições de agregar uma coisa, uma espécie, 2 frutas. A cor de la Catarina é algo muito distinto também. O que eu tenho para uma técnica que aprendi em um website de um fórum americano hasta muitos anos atrás, de tempo de caseiro, e que eu uso bastante em Long. E creio que o mais importante desta charla vou dizer agora, que é uma técnica que poucas cervecerias ou poucos cerveceiros conhecem ou
no conocen por oportunidad de conocer, claro. Hacemos un extracto de frutas o especias na seguinte forma, muy simple, si nem quer anotar, no es necesario. Pegamos una porción de álcool de cereales, o si no tengas vodka, porque vodka no tiene aroma ni sabor, só álcool de cereales, una porción de álcool de cereales, una porción de agua, una porción de álcool, una porción de vodka, ou álcool de cereales e água. Numa quantidade suficiente para macerar a fruta ou a especiaria na temperatura de 60 graus Celsius por 15 minutos. Maceras uma fruta ou uma especia 60 graus por 15 minutos. Desta forma, tiene un extracto alcohólico, claro, pero la vodka creo que tenga 42%, mas vai agregar la mesma porción de agua, esta solución va a ficar con 20% de álcool, más o menos, vai dar validade, ou shelf life, para su extracto também, nesta direção, e vai catalisar os aromas e os sabores de las frutas y de las especias. Claro, espere resfriar la solución de forma branda, no necesario poner hielo o cosas así. Puede hacer un día antes, por ejemplo, antes de agregar hasta a cerveza. Así, haço extrato de café, extrato de pimenta, extrato de uva, extrato de canela, extrato de abóbora, extrato de o que quieras. É uma fórmula genial. Uma porção de água, uma porção de álcool e maceras lo que quiera. Perfecto, Richard. Y ese extracto tú después lo agregas completo, el líquido y la fruta, al fermentador, o solamente el líquido? Final de fermentación, claro. Filtra la solución, claro. Filtra la solución solo. 15 minutos de macerado. Filtra, separando lo bagazo de la fruta o bagazo de la especiaria. Só los líquidos, claro. Só los líquidos pongan la cerveza. Es importante también, una vez que este extrato tiene acerca de 20 graus alcohólico, que la proporción de extrato, su extrato, no sea mayor que 10%. Si es necesario que agregue más que 10% de esta solución, sugiro que faça un extrato más fuerte. Agregue más especias, más frutas, con la misma cantidad de agua y álcool de cereales. Perfecto. No agregue más que 10% de su extrato en la solución. Perfecto. Richard, y en general, ¿qué recomendación podrías tú dar o alguna referencia de las cantidades de fruta que tú utilizas para hacer tu extracto? Por ejemplo, en la Catarina de manzana y menta, ¿cuánta manzana usas por cada hectolitro para hacer este extracto? En especial, gracias pela pergunta, Fabián, no extrato de manzana, recebemos as manzanas prontas, já pasteurizadas de uma cooperativa espanhol? Sí, sí. Una empresa sí. Entonces, las manzanas recebemos prontas y hacemos con la menta o la hortelã, chamamos en portugués, mint en inglés. Menta. Sí, menta. Entonces, hacemos el extracto de menta en LOM. La manzana recebemos pronta. La maceración serve para duas direcciones. Primero, para pasteurizar lo que agregas.
60 grados, por esto 60 grados hasta 15 minutos. Pasteurice la especia o la fruta. Resfríe y agrega en la final de fermentación, claro. Entonces, hay direcciones, cada cerveza es una proporción diferente. Cuánto de menta, cuánto quieras, no hay una regla. Creo que sea necesario que las personas hacen su receta. Lo mismo iba a preguntar, cuánto lúpulo quiera, si la cerveza es buena para usted con un determinado índice de amargor o de aroma. No hay una regla que coloquen en como una verdad absoluta. Perfecto. Esta es la diversión de ser cervecero, ¿no? No hay cierto, no hay errado. Exactamente, muy buen consejo, Richard. Hay que hacer muchas pruebas, hay que iterar hasta buscar la dosis adecuada, de tal manera que quede equilibrado, me imagino, la fruta con la especia y con lo que tú buscas de base, ¿no? Por favor, siempre con equilibrio. Si queremos colocar pimienta, no tengo que hacer caretas, chorar pela pimienta. Hay que tener equilibrio, claro, para tener una buena cerveza, siempre. Equilibrio es la base de la cerveza. Hay que ser potable, hay que ser, tener drinkability y cosas así, ¿no? Como sommelier, hablamos que lo threshold de los consumidores son muy buenos. No es necesario que fique con la fruta presa en dente. Si colocas una especiaria o una fruta, los consumidores van a comprender que tienen la fruta y las especias. No es necesario que los adjuntos fiquen boiando en la cerveza. Mi portuñol está un error. Estoy terrible. Mi portuñol hasta ahora, 9 horas necesito tomar un poco más de cerveza y ficar un poco borracho. De ahí hablo muy bien cuando estoy borracho. Buenísimo. Buenísimo, Richard. Te aprovecho de preguntar, cuando en el caso que puedas tú agregar fruta directo al madurador o al fermentador, ¿tú dejas que esa fruta fermente completamente? Sí, hay azúcares en las frutas que no son desejadas para la cerveza. La cerveza no hay que ser dulce. Por eso, dos direcciones. ¿Cuál fruta estamos falando? ¿En cuál proporción? Pero no podemos cambiar lo ABV de la cerveza. No podemos mexer com pH de la cerveza. E não podemos cambiar açúcares, o corpo da cerveja. Catarina Sour não é um suco, não é um juice. Jugo. Catarina é uma cerveja com frutas. A fruta em primeiro plano, pero há uma cerveja em la base, há uma cerveja. Não é um radler ou coisas assim, né? Richard, y en el caso, por ejemplo, que del uso de manzana, ¿en qué momento tú pones las pectinasas, las enzimas, para poder cortar esas pectinas? Sí, no ponemos pectinas en la maturación, en fermentación. Los sucos de manzanas también bien pasteurizados de la cooperativa y agregamos pronto lo mismo día. Cambiamos, buscamos los sucos de la manzana y agregamos pronto. Los sucos de la manzana especial llegan hasta en 2 graus Celsius, ya pasteurizadas y guardadas en tanque. Pasteurizan lo líquido, no botellas, claro. Buscamos en barriles de inoxidables. Perfecto, perfecto. Entonces, en ese caso, ustedes no están agregando la pectinasa a esa fruta. No hay pectinasa de manzanas o cualquier cosa así. Por eso se hace su maceración. No es importante que mira la temperatura que no ultrapasen 60 grados, por ejemplo. Y claro, funciona muy bien. Funciona con pimienta muy bien, con especias, canela que es muy distinta. Fazer extrato de canela é muito difícil.
y es posible totalmente con la técnica 60 grados, 15 minutos, un macerado de agua y álcool de cereales en la misma proporción. Perfecto, perfecto. Nos queda muy claro el consejo. Richard, ¿cómo manejas el caso del pH, la acidez que tenga la cerveza, en el caso de usar frutas que sean muy ácidas? Sí, então, na mesma informação de quantidade de fruta. Nosso extrato, há que ser um extrato muito forte para que não cambiamos o pH da cerveja. Por isso, uma informação de 10%. Se temos uma cerveja com 3.1 de pH e temos uma solução de macerado com um pH um pouco maior, 4.0 de pH, 10% de um pH a 4 não vai cambiar a cerveja de 3.1 de pH. Essa cerveja vai ficar com 3.2 de pH e depois a carbonatação vai agregar a pH hasta 3.1 novamente. Então, a direção, não deixe ultrapassar 10%. Se é necessário sua maceração ultrapassar 10%, hace outro macerado, um pouco mais concentrado, para que não cambie o ABV de la cerveza, o pH de la cerveza, o corpo de la cerveza. Perfecto. ¿Ustedes en LON, Richard, utilizan alcohol de cereales o vodka? Los dos. Conforme o estoque em la fábrica, muitas vezes álcool de cereales é a preferência. Se tem os dois, álcool de cereales. É um pouco mais alcoólico, e é importante, é um pouco mais alcoólico. Álcool de cereales, creio que 90% ou coisas assim, 93%, se me recorda, e a vodka 42%, pero uso o álcool de cereales em primeiro plano. Perfecto. Richard, en general, ¿cuántos días fermenta extra, por así decirlo, una vez que tú adicionas la fruta? Pones la fruta en la parte del madurador, esa fruta va a fermentar, ¿cierto? Sí, también. ¿Cuántos días en general tú extiendes el proceso, comillas, normal de fermentación? Bueno, hay una regla de oro para cualquier cosa que ponga hasta el final de fermentación. Nuestras Catarinas tienen entre 2.3 y 2.5 graus plato de azúcares residuales. Mi portuñol está travando agora. Vamos. Entonces, cuando estamos con la densidad acerca de 4, 2 graus plato, quando faltam 2 graus plato, agregamos a fruta. É uma regra muito simples. Claro, 2 grados plato antes de la densidad final estimada, digamos. Exato. Agregamos la fruta y corremos por abrazo. Perfecto. Hablemos ahora entonces, avancemos en esta historia, Richard, y veamos algo sencillo quizás, que es el tema del envasado. En general, las Catarina Sour son cervezas muy efervescentes, ¿no? Cervezas Sí. que tienen mucho CO2. En general, ¿cuántos volúmenes de CO2 tú recomiendas para esta cerveza? Em LON também hacemos chopp, que é a cerveja não pasteurizada, e botelhas de vidro, claro, botelhas, vidro. Para chopp, 2.5 quilos por centímetros cúbicos, e em la cerveja, la botella, 3.1 quilos por centímetros cúbicos. Então, dependendo de packing, se barriles ou botelhas, carbonatamos de modos distintos. Catarina, sim, são cervejas muito frisantes, como as Berliner Weisses e cervejas American Sours também, claro. A capacidade de efervescência, a quantidade de CO2 também propicia a volatilização de aromas, de frutas, de malta, de granos de pão, de biscoito, que a cerveja também tem. As Catarinas são muito distintas por isto, são muito ricas de aroma e sabores, porque são muito frisantes e muito ácidas. Acidez, álcool e frisante propiciam que
você cortem a gordura da boca e sinta toda a potência da fruta. Por isso, a fruta em primeiro plano. Um resumo de Catarina: fruta em primeiro plano, com acidez láctica limpia atrás. Perfecto, Richard. Ahora bien, recomendaciones para etiquetar esta Catarina. En general, ¿tú recomiendas poner Catarina Sour y abajo la fruta que corresponda? ¿O simplemente Catarina Sour? No conozco ¿Conozco es correcto falar? Sí, no conozco. Conozco. No conozco, perdón. Estoy ficando bueno. No conozco la Ministerio de Agricultura de su país, pero en Brasil es necesario que en la etiqueta chamamos o produto cerveza leve com fruta tipo Catarina Sour. Esta é a nomenclatura do produto. O que estamos vendendo? Cerveza leve com fruta X tipo Catarina Sour. E o nome fantasia ponemos Catarina Sour fruta, Catarina Sour butiá, Catarina Sour café e frambuesa, Catarina Sour uva guete, Catarina Sour. Então, temos o nome fantasia e a nomenclatura que nos exige o governo, o Ministério de Agricultura em Brasil. Então, há as duas nomenclaturas que, por vezes, ficam repetidas em la etiqueta, pero em Brasil é necessário. Perfecto, perfecto, Richard. Recibimos algunas preguntas en Instagram como de dificultades o de, digamos, miedos de ciertos cerveceros con respecto a la limpieza de los equipos por el hecho de acidificar. ¿Tú qué recomendarías a esos cerveceros? ¿Que no tengan miedo o ustedes hacen algún tipo de limpieza especial del equipo posterior a hacer el Kettle Sour? Sí, es importante que a asepsia del equipo sea una práctica recorrente en las cervecerías. Es una duda muy común de toda cervecería o de todo cervecero, pero los lactobacilos no sobreviven hasta temperaturas de 55 grados acima. Y de esta forma, hacemos un SIP con soda, con una solución no ácida, con soda, y en la secuencia con ácido peracético. Entonces, la solución es soda, no necesariamente con calor, 20 graus, a temperatura de água da água cerveceira, 3%, a soda 3%, e depois bater meia hora cerca de ácido peracético em equipo. Recomendo que façam isto a cada utilização, entre uma cerveja e outra, claro, se não maceras em lo mesmo dia, claro. Recomendo que limpeza é uma coisa muito importante. Creio que há 2 dias ayer, ustedes tinham John Palmer, que em seu livro How to Brew, nos dá uma experiência muito grande. Há 3 regras básicas para hacer cerveza: limpeza, limpeza e limpeza. Se não hacemos limpeza, não temos cervejas potáveis. Então, pode errar a direção de maceração, fermentação, ou como quiera, pero não pode fazer uma limpeza com ineficiência. Há que limpar os equipos toda vez que los utilizam. Soda 3%, 15 minutos, bate água 2 vezes, 3 vezes, ácido peracético 1% ou 0,5%, alguns minutos, 15 é um tamanho muito bom, um tempo muito bom, e não há problema.
una vez que las próximas mosturaciones, en general, algunas veces começam com temperaturas até mais agregadas que esses 55 graus Celsius, por ejemplo. Buenísimo. Vamos a dejar entonces la pregunta abierta para que alguien pueda escribir en el chat si es que tiene alguna otra duda con respecto a este estilo o la fabricación de Catarina Sour. La hemos ido leyendo a medida que hemos intentado ir resolviendo las preguntas a medida que se ha dado esta entrevista, pero si alguien tiene alguna duda, lo invitamos ahora a escribirla en el chat y que nos pueda decir sobre algo que no hubiésemos tratado en la charla. Les pedimos que escriban en el chat, por favor. Mantenemos todos los micrófonos cerrados, así que lo leemos ahora. ¿Ya? Bueno, la primera pregunta, Richard, aparece, ¿se pueden añadir frutas directamente al macerador sin extracto? Frutas directas, ¿has tenido experiencia con la adición de frutas directo en las distintas etapas de maceración, fruta directo al fermentador o fruta directo al madurador? Hay una expresión en portugués aquí en Brasil, hay una comida para crianças, que é um slogan muy distinto, mucilón. Existen 1000 maneiras de hacer, invente a suya, algo así, é um slogan muy antiguo e lembramos por vezes. Es posible, por ejemplo, que agregue frutas en final de hervor, si la fruta te permite, que no tenga pectina. Las pectinas, elas son solubles con temperaturas mayores que 80 graus, generalmente. Como quiera, es posible, por ejemplo, agregar la fruta en final de hervor, en final de fermentación. Si quieras, coloque en final antes de envase, claro, en la finalización de la cerveza, quiera un poco más de hortelã. Es posible que coloque más hortelã, claro. Es importante que preste atención si su cerveza va a ser pasteurizada en botellas o latas, o se va apenas en chopp, como hablamos en Brasil. Pues no hay regras. Pode agregar em diferentes etapas com a mesma especia. Se queres mais manzanas, ponga as manzanas em maturação, por exemplo. É importante que meças, claro, para não mudar de novo a BV da cerveja, a quantidade de açúcares da cerveja e etc. As Catarina Sours não são filtradas. ¿Me ouvem bem? As Catarinas Delon também não são filtradas, apenas centrifugamos uma centrífuga, apenas centrifugamos, pero há leveduras em suspensão por vezes, então é importante. As botelhas de Delon pasteurizamos, e los shops é possível que tenham problemas se não mantenham refrigerados e etc. A validade das Catarinas, por vezes, não pasteurizadas, são menores que outras cervejas por isto. Quantos mais frescas, melhores de aromas, de sabores e coisas assim. Perfecto, Richard. Gran parte de las preguntas que están realizando en este momento han sido respondidas a lo largo de la entrevista. Por tanto, a ciertas preguntas no las vamos a reiterar. Les contamos a todos los que están acá ahora presentes que la entrevista está quedando grabada y que después será publicada en las redes sociales de ACAS. Así que podrían revisar en ese lugar. Las preguntas que no vamos a hacer es porque ya han sido respondidas a lo largo de la entrevista. Claro. Entonces, una pregunta que aparece acá. ¿Has hecho o ustedes hacen mezcla, blending de sus cervezas, de sus Catarina Sour? Blending de Catarina con Catarina, no comprendo. No. Por ejemplo, me imagino que la pregunta se refiere a
si tengo una Catarina de manzana y una de durazno, hacer una mezclándolas de durazno y manzana? Es posible, hay que testar lo blend si te quieras las frutas de esta forma. Una cosa que hacemos en 2019, hacemos una sauripa. O que agregamos foi justamente a base da cerveja Catarina Sour com uma American IPA, numa proporção que não me recordo se era 50-50, e hacemos uma Sauripa. E isto hacemos em long, envasamos em botelhas e coisas assim, e ficou muito boa. Lembrando que lactobacillus e lúpulos não cambiam muito bem, pero duas cervejas prontas cambia. Perfecto. Otra pregunta, Richard. ¿Qué recomiendas tú para el caso de frutas que tengan mucho contenido de agua? Por ejemplo, sí, una sandía, la melancia, que sí, se dice. Sandía, abacaxi, no lo sé en español. Piña. Piña. Piña, o cosas así. Yo ya intenté. Yo ya intenté hacer cerveza con melón, una especie de sandía, también con abacaxi. Piña, perdón. Lo gusto de la cerveza no fue muy bueno. Parecía detergente en español. Sí. Muy terrible. No, yo no tive éxito con las mías tentativas, pero no acertamos siempre. Entonces, especial, no lo sé. Admiro a los cerveceros que desafían lo improbable. Eso. Estoy improbable. Necesito más birra para hablar. Me encantan los cerveceros que anden en una dirección que, por ejemplo, no me desafío para hacer, pero muchas veces la creatividad es algo muy distinto. Pensamos una cosa y en la práctica no funciona. Algunas veces cosas muy curiosas funcionan muy bien. Entonces, ser cervecero me encanta mucho por eso. No hay cierto, no hay errado. Genial. Es lo mejor. Los cerveceros tienen que experimentar, buscar también sus propias dosificaciones y buscar los equilibrios en función de sus frutas que tengan disponibles, ¿no? Sí, exacto. Hay frutas gordurosas en español, con gordura. Con gordura, sí. Y que quebram la espuma, la formación de la espuma. Por ejemplo, grasosas. Sí. Andrés, en sí. chat. Grasosas. Grasosas porque quebra la formación de la espuma y muchas veces dan para la cerveza una viscosidad muy grande. Por eso, hacer su propio extracto es algo muy lindo, porque usted decide cuál es la proporción de cada ingrediente en un control muy grande. La proporción de avena en la logriste de las maltas propicia la formación de proteinases y cosas distintas para que haya formación de la espuma. Una vez que Catarina tienen poco lúpulos, 5 IBU, como ejemplo de long, es una cerveza que, por definición, hay una formación de espuma, a la acidez de la propia cerveza y muy frisante, quebra la formación de la espuma un poco rápido. Entonces, las frutas grasosas son un enemigo para una buena presentación de la cerveza. Perfecto, Richard. Última pregunta antes de pasar a lo del futuro, lo que pueda venir con Catarina Sour. Oh. Preguntan por acá que la cantidad de alcohol y alcohol de cereales
es sumamente diferente. Un vodka, como tú mismo indicaste, tiene cerca de 40 grados de alcohol, un alcohol de cereales cerca de 90. ¿La proporción en ambos casos es la misma? ¿Una proporción de agua, uno de alcohol? ¿O la modifica? Pode cambiar com 2 de água e 1 de álcool de cereales. Para ficar 2 de água, 1 de álcool de cereales, ou 1 de álcool de cereales e 1 de vodka. Perfecto, como para mantener cerca de 20 grados de alcohol, digamos. Sí, exato, cerca, exato. Perfecto. Richard, ahora la última parte. Vamos a entrar a algo así como el futuro o cosas que pueden experimentar. Nosotros estuvimos juntos hace poco tiempo en el Festival Brasilero de Cerveza y me llamó mucho la atención, en particular, una cerveza de Suricatos, que era una Dark Catarina Sour. ¿Qué otra cosa podemos hablar acerca de las Catarina Sour? ¿Han habido experiencias de uso de maderas brasileñas, por ejemplo, en Catarina Sour, como la Amburana o como, por ejemplo, el IP? Una pregunta es Dark Catarina Sour, la segunda pregunta es con respecto a las maderas brasileñas, y una tercera pregunta es si han habido experiencias con uso de azúcares distintos, con uso de panela, con uso de miel, por ejemplo, que ya no entrarían ni en la categoría de frutas ni de especias. Sí. La primeira pergunta a respeito da direção de novos estilos de Catarina. Catarina é um estilo muito particular porque possibilita uma variação muito grande. Estamos falando de especiarias em La Catarina, coisa que, em primeiro momento, nem mesmo o estilo provisório está falando sobre especias. Já é um tema muito divergente entre nós outros cerveceros em competências, por exemplo. E é claro, temos em Brasil também muitas madeiras, muitas madeiras. La Amburana, creio que seja a madeira mais popular em Brasil e fora de Brasil. Temos barriles de Amburana com Catarina dentro. Estou falando em voz alta pela primeira vez. Creio que hasta o fim de ano, se o Covid nos permitir, claro, colocar a cerveja disponível. E Catarinas com diferentes colores, por exemplo. Não hacemos uma dark sour com justamente manzana e hortelã. A manzana e hortelã de Long é uma dark sour com maltas escuras, um pouco de sensorial de café, muito distinto, pero muito bajo, pero as características principais, fruta e acidez láctica limpia. Então, o futuro de Catarina nesta direção é muito complicado entender, porque nós outros cerveceros, não só brasileiros, somos muito criativos. Então, eu mesmo fiz uma sour com lactosa, açúcar de leite, lactosa, ficou muito distinta, um corpo muito grande, muito linda, muito limpia, muito hermosa, coisas assim. Então, em Brasil não há regras, os cerveceros são muito criativos. Meu desejo para o mercado de Catarina Sours é que cada vez mais cervecerias e cerveceros caseiros hacen Catarinas Sours e coloquem a etiqueta com a informação de Catarina Sour. A democratização de um estilo só é possível quando muitas cervecerias fazem a mesma coisa. Então, eu não estou falando de Catarina, quero que mais cervecerias tragam Catarina Sours e tragam Catarina Sours buenas. Uma coisa que aconteceu em Brasil em primeiro momento, me recordo agora de compartilhar com vocês, em primeiro momento, algumas cervecerias, não estou aqui falando especificamente de alguém, mas me recordo que as primeiras
As primeiras sours em Brasil, que ainda não estavam com a nomenclatura de Catarinas, não eram buenas. A acidez não era limpa, as frutas não eram bem assertivas, não tinham equilíbrio, e deste modo, alguns consumidores foram apresentados para um produto errado, talvez, não sei se é o termo mais adequado para usar agora, pero com o espaço tivemos que provar que as Catarinas teriam um equilíbrio, eram cervejas limpas, potáveis, cervejas potáveis, um problema em mercado em todo o mundo. Eu julgo, sou juiz de cerveja também, por vezes não temos... Sí, es un estilo nuevo de cerveza. Hace un par de años salió, pero es nuevo. Entonces, es muy distinto que las personas miren con conciencia de un producto agregado con calidad potable en primer plano, com qualidade que apresentem a cerveja adequada para seus consumidores. De geral, as sours em Brasil são cervejas que os consumidores já compreendem muito bem. Não é necessário que hablamos que são cervejas ácidas, os consumidores gostam bastante de las cervejas sours. É até um depoimento em contrário, muitas pessoas, em especial as mulheres, e Catarina não é uma cerveja de mulher, não é o que quero dizer, pero muitas meninas, muitas chicas, nos diziam que não gostavam de cervejas, e ao conhecer las Catarinas, começaram a gostar de cervejas artesanais, de maneira geral, não só as Catarinas, todas as outras, lagers, lupuladas, extremas e qualquer coisa, de modo que as Catarinas são muito democráticas pelas suas colores, aromas, sabores, perfumes e aromas, né? E coisas assim. São cervejas generalmente muito refrescantes, ideais para o calor. Em Brasil é um país grande, continental, muito grande. Brasil é sinônimo de praias. Então, é uma cerveja que o brasileiro, em especial, compreendeu como uma cerveja muito bem-vinda para momentos de calor, momentos de harmonização, momentos de confraternização, como uma frisante, coisas assim, e com as frutas e especiarias que nos possibilitam infinitas coisas, possibilidades. Buenísimo, Richard. Esperamos entonces en el futuro encontrarnos en el futuro próximo con Catarina Sour en barrica, Catarina Sour con madera pequeña. Esperamos encontrarnos con Catarina Sour de distintos colores, oscuras, rojas, quizás. Quizás el futuro va para allá. Catarina Sour, como tú dijiste, con lactosa, disculpa, o con otro uso de azúcares distintos a los normales. Un estilo amplio que aún tiene espacio para seguir siendo creativo y para seguir haciendo cosas nuevas. Sí, espero que Catarina tenga subestilos, né? Que tenemos las Red Catarinas, las Black Catarinas, las Specialty Catarinas, e quem sabe um dia, pero uma Catarina solo por acá está de grande. Fabian, se me permite, acerca de lo último diciembre, eu escrevi um livro da história da cerveceria Long. Le posso dividir com nossos amigos? Bueno, eu escrevi um livro comentando os 5 anos de minha cerveceria. Hacemos birras los primeros años de una microcervecería. É um livro muito distinto, acerca de 400 e tantas páginas, fotos em colores, o business plan de la cervecería, la planta baja de la cervecería, la planta de AutoCAD de la cervecería, entrevistas com funcionários, entrevistas com mis familiares, e coisas assim.
Creo que alguien preguntó a dónde estarían disponibles. Por ahora, solo en website de Cervecería LOM. Isso é um problema. Me encantaría ser invitado para visitar el Chile en algún momento, levar o livro, poder hablar un poco del libro, un poco de las historias de nuestra cervecería. Me encantaría bastante encontrarlos también. De antemão, gostaria, primeiramente, de invitar todos para que visitem Brasil. Visitando o Brasil, visitem Santa Catarina. Estamos em uma cidade muito pequena, chamada Lauro Miller. É uma cidade que tem umas montanhas muito lindas, a Serra do Rio do Rastro. É um lugar muito distinto para sacar fotos, uma gastronomia muito ampla, há churrasco, ou barbecue, ou uma parrilha, como queira, com uma carne muito distinta, coisas assim. E creio, buenas birras também, de LOM e de outras cervecerias mais. Acá temos buenas cervejas em nosso estado, claro. Também gostaria de comentar que estou escrevendo um livro acerca de Catarina. Já estou, creio, já tenho passado de la metade de la fecha do trabalho de escrever o livro. Então, site de cerveceria lombir.com.br/loja, em português, store. Tienda, en castellano. Tienda em castelhano, perdão. Mas creio que em breve, versão digital em Amazon ou coisas assim, creio que seja possível, mas em primeiro momento, só em papel, em canais em Brasília, Santa Catarina, um pouco mais fácil de encontrar. Obrigado pela oportunidade de falar também de Catarina, que é uma coisa que trabalho bastante para hacer, gosto, me encanta as Catarinas, tenho a oportunidade de visitar outros países para falar sobre Catarinas, para catar cervejas, para participar de festivales, se possível, me convidem, sou parceiro sempre. Me encanta as cervecerias. Estive em Santiago, creio que 2 vezes para Copa Cervezas. Copa la Cerveza Copa Cerveza de América que se hacen. Copa Cerveza de América 2 vezes. Não fui juiz ainda, pero um dia quero poder fazer parte do staff ou ser juiz, qualquer coisa assim. Tomei buenas cervejas em Chile, buenas cervejas também de outros países. Há um movimento muito grande em América do Sul para que hacemos buenas cervejas. Me encantaria também ser invitado para fazer uma cerveja colaborativa em alguma cerveceria, se me queira me invitar. Me siga nas redes sociais e me escriba, sou parceiro. Buenísimo, Richard. Gosto muito de... Lo esperamos entonces en Chile cuando toda esta crisis por la pandemia del COVID empiece ya a bajar y podamos volver a viajar como lo hemos hecho hasta este momento. Richard, reiterarte las gracias, mucho obrigado, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá presente con nosotros. Y para concluir la entrevista, una pregunta de otro tema. Sabemos que a ti te gustan mucho las motos, ¿no? Que tú andas en motocicleta. Sí, verdad. ¿Qué moto recomendarías tú para alguien que está iniciándose en el rubro de la motocicleta? Una moto para partir. Yo tengo una motocicleta muy simple, una Harley Davidson Sportster. Es la más chica de la Harley, pero es una motocicleta muy buena para que
faço minhas investidas em la Serra do Rio do Rastro, coisas assim. Sou muito contento e quando quero extravasar, tenho uma banda sou guitarrista de uma banda tributo a Ramones, e tenho uma etiqueta Rocket to Hop, que é uma New England IPA, que há um comentário com o terceiro álbum de Ramones, Rocket to Russia. Temos uma birra Rocket to Hop, e então tenho dois hobbies, a música e quando estressado em la cervecería, las direcciones que tomo, e de antemão, novamente, queria agradecer a oportunidade, pedir desculpa por matar o idioma espanhol, mil vezes, me perdoem, me esforcei um pouco para tentar me fazer compreender, falar um pouco despacito, com as sílabas um pouco mais abertas. Espero que tenham me compreendido de forma com que estou aqui. Sou um escoteiro, cerveceiro, sou estudante, estou sempre querendo aprender mais, não sou dono de nenhuma verdade, mas me encanta a cerveja, e todos que estão aqui, se são cerveceiros, são meus amigos, por favor, espero todos em Brasil para que tomamos buenas birras. Muchísimas gracias, Richard. Te agradecemos nuevamente por estar acá. Andrés, ¿alguna palabra de despedida que nos estuvo acompañando ahí en la traducción del portugués? Sim, muitas graças. Vou te falar em português, vai entender você. Vou te liberar, né, do espanhol. Tenha certeza que aprovou a lição, Richard. Tenha a certeza. Você entendeu tudo. E, bom, muito obrigado pelo teu conhecimento, pela tua paixão, pela tua humildade, né? Lembra que a gente também te falou isso pessoalmente lá no Brasil. E, bom, tenha certeza que mais cedo do que tarde a gente vai estar lá na Serra do Rio do Rastro, compartilhando umas boas birras, como você fala, e aprendendo mais e conhecendo mais em relação a Catarina Sour. E tenho certeza também de que a gente vai ser convidada para o Chile e, bom, aqui o pessoal inteiro aberto para ter o conhecimento, tá? Muito obrigado, abração muito, muito grande. Graças mais uma vez, gente, muito obrigado. Agora vou falar em português, né? Muito obrigado. Nos vemos. Nos vemos. Y bueno, a la gente que queda conectado para la finalización de la charla, los invitamos para este jueves, pasado mañana, al mismo horario del día de hoy, para la siguiente entrevista académica, que estaremos conversando con Diego Van der Sar Castro, desde Argentina, y estaremos hablando acerca de servicio y bares cerveceros. Así que desde ya los invitamos para este jueves, para que se conecten en este mismo enlace a la misma hora anterior, para conversar con Diego. Andrés estará ahí haciendo de host, así que los esperamos el día jueves. Nos vemos. Adiós a todos. Adiós a todos. Buenas noches. Abrazos.